ano, tudo bem? Vamos orar? Pai amado, quero te agradecer pelas bênçãos derramadas, por esse dia maravilhoso. Acampa, Senhor, teu exército sobre cada um de nós, nos livrando de todo mal. Amém. Agora peguem o livro de vocês de história e coloquem na página 105. Hoje veremos o que? O governo Dilma. Nós vimos na nossa aula anterior o governo de quem? De Lula. E agora o governo Dilma. O que foi que aconteceu no governo de Dilma? Quem foi que substituiu Dilma quando ela sofreu o impeachment? Por que houve várias manifestações contra o governo Dilma? Então, vamos para a nossa leitura. Vamos lá? Então, em 2010, acompanhe a leitura na página 105. Em 2010, último ano de quê? O último ano do governo de Lula, tá? De Lula, foi eleita para presidente do Brasil Dilma Vana Rousseff. Antes de se tornar presidente, ela era o quê? Ela tinha sido o quê? Ministra do governo Lula. Então, Dilma, ela foi a primeira mulher presidente do Brasil. Isso foi o que? Foi um fato histórico que aconteceu no nosso Brasil por ela ter sido a primeira mulher presidente do Brasil. Então, a presidente procurou dar o que? Continuidade ao governo anterior, né? Quem era esse governo? Quem foi o governo anterior? Quem foi o presidente que governou o nosso país antes de Dilma? Claro que foi Lula, né? Lula. Então, ela procurou dar o quê? Continuidade às ações sociais que ele fazia, aos programas sociais e econômicos desenvolvidos onde? No governo Lula. Mas a economia entrou em crise e parte da população passou a se manifestar de forma contrária ao seu governo. Mas vocês lembram que desde o início da nossa história, que nós estamos estudando história, em todos os governos já passou o quê? Todos os governos sempre acontece aquele momento de crise econômica, verdade? Vamos continuar. Então, em 2013, ocorreram diversas manifestações pelo Brasil, tá? Pelo Brasil. Então, grande parte deles, né, era contra o quê? O mau uso do dinheiro público. Mas por que esse mau uso? Porque ela empregou esse dinheiro, na verdade, na Copa do Mundo. Então, ela construiu e reconstruiu muitos estádios. Acreditamos que nessa época houve muito trabalho, né? Muita gente, muitos puderam se empregar, direto e indiretamente. Por quê? Porque como havia muitas construções, então muitos puderam se empregar. E com a Copa no Brasil, muitos puderam vender, né? Então venderam muito, questão de água, de lanche. Então muita gente também teve o seu lucro, né? Pôde lucrar na Copa. Aqui, nessa imagem aqui, nós temos Lula passando a faixa para ela como presidente, certo? Aqui nós temos Aécio Neves, aqui nós temos Temer, que na época o Temer, ele era o vice de Dilma. Nós vamos falar também um pouquinho sobre ele. E aqui embaixo são as manifestações que eram
da construção por conta da Copa, que ela estava gastando muito dinheiro público na construção dos estádios. Mas também, além da Copa, né, também foi descoberta algumas corrupções geradas, algumas corrupções no seu governo, certo? Então vamos continuar com a nossa leitura. É um mau uso, né, do dinheiro público, que eu já falei, sobretudo por causa dos altos gastos com a construção de estádios, olha só, para a Copa do Mundo de futebol que aconteceu em 2014. Além disso, foram descobertas diversos casos de corrupção, olha só, envolvendo a Petrobras, empresa pertencente ao governo. Os casos de corrupção abalaram a popularidade de Dilma. Como abalou essa popularidade? Através das manifestações. Foi quando o povo, eles foram às ruas manifestar o seu desejo, mostrar que eles estavam inconformados com o governo Dilma, o que ela estava fazendo com o gasto, né, com o gasto do dinheiro público, ao invés dela empregar esse dinheiro em quê? Em mais saúde, em construção de mais escolas. Então, os estádios, o povo demonstraram que os estádios eles não eram tão necessários quanto a construção de escolas, tá? Então, na página 106, ainda na 105, ainda assim ela foi reeleita, tá? Ainda assim, com toda a popularidade dela baixou, mas mesmo assim ela ainda concorreu às eleições. Com quem? Concorreu com ele aqui, com Aécio Neves, tá? Então, como eles concorreram, a vitória de Dilma não foi bem aceita. Por quem? Por grande parte da população. Então, grande parte da população, eles não aceitaram a vitória de Dilma, né? Que passou a realizar diversas manifestações, o que está dizendo aqui, diversas manifestações contrárias ao seu governo. Entretanto, muitas pessoas favoráveis à presidente eleita também se manifestaram, revelando que a população do país ela estava totalmente dividida politicamente. Uns diziam que ela não ia fazer um bom governo, já outros estavam apoiando o seu governo. De um lado, os opositores de Dilma e de seu partido. Quer dizer, que o partido de Dilma, que era o Partido dos Trabalhadores, eles estavam contra ela, que é o que está dizendo aqui, contra ela. Do outro lado, os apoiadores de Dilma e simpatizantes do PT. Então, uma parte do PT estava contra ela e outros estavam a favor dela. Grande parte dessas manifestações foram convocadas por onde? Convocadas, olha a importância, convocada pela internet. Então, grande parte das manifestações foram convocadas pela internet. Então, a internet é um meio de comunicação bem viável, bem rápido, tanto para as coisas boas, também quanto para as coisas ruins. Agora, nós temos que sabermos o que? Separar que quando a internet ela é viável para nós, quando ela nos faz bem. Mas se tem algo na internet que não lhe interessa, que não é muito bom para o seu desenvolvimento, é melhor que você não
não use, que você não utilize, tá? Então, assim como é uma ferramenta que nos faz bem, também é uma ferramenta que pode também nos fazer mal. Então, você também tem que saber escolher o momento e o que fazer na internet. Em meio aos protestos de população Dilma perdeu o apoio de quem? De muitos políticos que antes eles eram aliados, tá? Aliados da presidente, passaram a criticar, né? A criticar, incluindo o vice, olha só, incluindo quem? O vice-presidente. Quem era o vice de Dilma? Era Temer, tá? Era Temer. Michel Temer, o que gerou uma grave crise política e em todo o país. Então, em pouco tempo, os deputados, os senadores, opositores, quer dizer, que eram aqueles políticos que eram contra a Dilma, tornaram-se maioria. E ela foi o que? Afastada do governo, tá? Enquanto eles estavam lá em votação, se ia haver o impeachment dela ou não, ele aqui, que é Temer, ficou no lugar dela, melhor dizendo, certo? Quando saiu a votação para o impeachment, que ela sofreu esse impeachment, ele assumiu definitivamente a presidência. Quem foi ele? Foi Temer. Então vamos só rever aqui os fatos. Aqui nós temos Lula passando a faixa para a presidente Dilma, e aqui nós temos quem? Nós temos Aécio Neves, que foi quem concorreu à presidência com Dilma. Nós temos aqui do outro lado Temer, que Temer era quem? Temer era o vice-presidente. Aqui embaixo nós temos o que? As manifestações contrárias, eram as manifestações porque o povo estava se sentindo o quê? O povo estava não estavam satisfeitos, né? Não estavam satisfeitos com o governo Dilma. Então, a forma de expressar a sua manifestação, o seu descontentamento foi através de quê? Foi através das manifestações, das passeatas, muitos cartazes eles fizeram aqui insatisfeitos com o seu governo. Mas na próxima aula vocês também vão falar de quem? Do governo Temer, tá? Quem foi que Temer chamou para se aliar com ele? Um deles foi esse aqui, foi Aécio Neves, mas ele também convidou o José Serra também para fazer parte do seu governo, para articular alguns projetos, e também que ele diz, que ele fala lá, que nós vamos vermos essa parte onde ele diz que ele precisava colocar o Brasil nos trilhos, o Brasil no seu devido lugar. Então, na próxima aula estaremos falando sobre o governo Temer. E vamos colocar na página anterior, tá bom? Que é na página 104, para a correção, tá bom? Da atividade. Então, cite alguns dos fatores que garantiram popularidade ao governo do presidente Lula, tá bom? Então, resposta: Lula tornou-se popular por ter sido o primeiro presidente do Brasil de origem popular e por ter desenvolvido em seu governo diferentes programas sociais para os mais necessitados. Durante seu mandato, a inflação também esteve controlada.
o que favoreceu a economia. Na segunda questão, é só para procurar no caça-palavra aqui, Bolsa Família e Fome Zero. Na terceira questão, algumas áreas essenciais. Olha só, algumas áreas essenciais. Quais são essas áreas? Moradia, saúde, educação, transporte e emprego, além de serviços como saneamento básico e fornecimento de energia e controle da economia. Então, essa é a resposta da terceira questão. Moradia, saúde, educação, transporte e emprego, além de serviços como saneamento básico e fornecimento de energia e controle da economia. A agenda de hoje é História, página 107, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.